Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Sala 9. Esse cantinho aqui, esse sofá aconchegante, onde sempre tem um convidado que tem muitas histórias para contar, experiência, expertise de mercado, de vida, superação. E claro, mais uma vez eu tenho um convidado aqui que é uma grande amiga, né, da vida pessoal, no trabalho, uma grande parceira. E eu quero trazer com muito carinho a Paula Reis, a mulher trader que tá aqui. Muito obrigada pela participação. Nath. A gente já fez tanto podcast, a gente já fez muitas participações, palestras, a gente sempre tá muito junta. Mas esse daqui é vamos dizer assim, que vai ser um pouquinho mais especial, porque eu quis trazer um pouco da essência da Paula que ninguém vê. Uau! Mas E com essa apresentação, você tem que tomar cuidado, senão eu choro, tá? Eu sou chorona. a ideia é essa, só vai sair daqui se for chorando. Mas obrigada, Nath, obrigada pelo imagina. convite. Estou muito feliz de estar aqui com Não, você. eu tenho certeza que quem tá aí do lado de assistindo, né, inclusive já curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, manda pro amigo, pro inimigo, pras amigas, colegas, vizinho, papagaio, cachorro, todo mundo, a sogra, Nos sogro, grupos de nos WhatsApp, grupos do sabe? WhatsApp, Aqueles que estão meio parados. Isso, pra todo mundo, inclusive. Não é pirâmide, entendeu? Pode compartilhar à vontade. Então, vocês vão aprender muito aqui. Já deixa o like, já se inscreve para você não perder mais nenhum desse episódio. E para começar, a gente já vai aqui logo de cara. Eu quero que você faça um resuminho bem direto aqui. Quem é a Paula Reis? Uma palavra que te define. Quem é a Paula Reis hoje? Mulher, trader. É isso, gente. Obrigada. Acabou o podcast. Faço a cena no final. The Office. Com uma frase, uma Vai, palavra só, Uma é palavra difícil. que define a Paula hoje. Gente... Resiliência, Uau. porque, né, pensar Sim. assim em tudo que a gente vive e o que a gente ainda vai viver, eu acho que foi O que coisa que me levou define. a Paula a ser resiliente hoje? Conta um pouquinho da sua trajetória, que eu acho que isso é importante para o pessoal entender o contexto. Uhum. Bom, eu comecei trabalhando em bancos, né, lá em 2004, quando tudo era mato mesmo, assim, ninguém falava do que a gente fala hoje em dia, né, de operações mais arriscadas, trade, etc. E eu era assistente de gerente. E aí fui trilhando essa carreira por 12 anos, passei por quatro ou cinco instituições. Já não me lembro mais, porque parece outra vida, isso é muito bom. Isso é ótimo, desapego total. Mas na última, que já era um banco de atacado de investimentos, né, eu tinha uma carteira grande de clientes, Uhum. eu geria mais de 400 milhões, assim, era Uau. bem grande. Eu estava lá há 5 anos com uma pessoa que tinha um super match e de repente esse match começou a dar problema, né? Ela era minha chefe e, nossa, começou a ficar um pouco invertida a situação, porque eu estava me destacando muito, aparecia nos rankings do Brasil como melhor gerente de investimentos da instituição e tal, e ela ficou incomodada com isso, porque ela me ajudava muito, mas ela não aparecia nos holofotes, a gente era muito parceira. Entendi. Mas, de repente, começaram assim, você é fulana da agência da Paula, né? Entendi. E ela, não, a agência é minha, tipo, eu que sou a chefe, eu que lidero isso aqui. Enfim, aí foi uma longa treta dela achar que eu tava querendo o lugar dela, eu não queria, eu simplesmente queria viajar e ser feliz. Porque bancário tem uma coisa, né, a gente não emenda feriado. Não. Então, isso me incomodava muito, então eu só negociava viagens, falava, se você me der aqui uma emenda de feriado, eu entrego 150%, 200% da minha meta. Quantos por cento você quer que eu entregue? Porque 100% eu já vou entregar mesmo, eu fazia, Sim. né? Então, a gente negociava isso e eu pegava a folga. Perfeito. Aí ela começou a cortar as minhas folgas. Aí ela começou a reclamar de mim para a diretoria, inventar coisas que eu não estava fazendo, etc. E aí, o resumo da ópera é que as duas foram mandadas embora, só que ela conseguiu, de uma forma, me acusar de uma fraude e me mandar embora por justa causa, antes dela ser. Meu Deus. Isso acabou com a minha carreira. No sentido de que talvez nem acabaria mesmo. Na verdade, estava só começando e a gente achava que tinha acabado, né? Porque eu não conseguia, né? A gente que foi criado de uma forma que... na minha família era muito isso, assim. Você tem que honrar o seu nome, a sua palavra. E
né, faz tudo direitinho, porque senão o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, essa carga era muito forte. E aí eu só pensava nisso, falava, gente, eu que era a Paula Reis, alguém que tinha notoriedade ali, tinha ótimos clientes, etc. Agora só vão saber que eu fui acusada de uma fraude, que eu fui mandada embora por justa causa. E então isso vai me resumir, vai me definir. Então não quero mais estar nesse lugar, não quero mandar currículo para o próximo banco. Os meus amigos me ligando, que já tinham trabalhado comigo em outros bancos, falando, não, vem para cá, eu tô aqui, vem fazer uma entrevista. E eu, não, porque medo um dia... também de insegurança, talvez, até de acontecer de novo, ou você ter que se provar de novo. Ou de, sei lá, o RH da nova instituição liga e me pede uma explicação, aí eu vou ter que explicar, e será que o cara vai acreditar na minha palavra contra a dela? Sim. Então, enfim, eu resolvi sair fora disso e falei, vou empreender, mesmo já estando num cenário complicado, porque eu não tinha um planejamento financeiro para isso, né? Eu tinha ali alguma reserva, mas não era para empreender. Para isso. Mas a gente é teimosa, né? Não, claro. E fui, e aí abri uma loja de lingerie que deu muito errado, um pouquinho certo, mas mais errado do que certo. E fali com ela, inclusive. E aí voltei para o mercado financeiro como assessora. Deixa eu fazer uma pergunta. Com o que você investiu na loja de lingerie, se você tivesse comprado um Bitcoin, dava? Meu Deus, dava para eu comprar vários bitcoins. Na época, jura? Na época dava. Eu acho que nessa época o Bitcoin devia estar valendo uns 3.000, 3.500 dólares. E você gastou, colocou na loja ali o quê? Uns 50 mil reais. Já estava resolvida a sua vida. Resolvido. Mas você não tinha esse conhecimento na época? Não. Na época era muito o contrário. Eu tinha um paradigma com Bitcoin, porque como a gente trabalhava com investidores que já tinham um certo conhecimento, né, bilionários, multimilionários, e já vinham alguma coisa do exterior e perguntavam pra gente, a orientação do banco era sempre assim, não, você fala que é pirâmide, você fala que é uma bolha, enfim, não vamos é regulamentado, não tem certificado. Sim. Então tinha muito preconceito mesmo no mercado tradicional naquela época, e eu herdei isso. Então eu nem olhava para isso. E quando olhava... Que ano que era isso? 2015, 16. Tá, eu também não fazia ideia. E quando olhava, ainda pensava assim, mas agora já tá 3 mil dólares, tá caro, porque um dia ele valia 1, né? Então essa questão de sempre achar que tá caro e postergar a compra é terrível, porque na realidade a gente tem muito medo do Bitcoin, né? Tem muita gente que acha que ele é muito arriscado porque ele é super volátil. Realmente ele é mais volátil que outros ativos que a gente tem no mercado, mas ele também tem as suas nuances, é a gente aprender a lidar com isso. E não há risco, porque o maior risco hoje é a gente ignorar o Bitcoin. Essa é a grande verdade. Né? Cara, que forte isso. Sim, porque se a gente ficar nessa de, se eu tivesse comprado em 2015, comprado em 2017, etc., eu comecei em 2020. Tava 10 mil, 11 mil dólares a minha primeira compra. Nossa. Né? Ou seja, aí você vai ver agora... Hoje, 109 mil. Meu Deus. Então, não dá para dizer que estava tarde, os 10 mil dólares. Sim, os 3 mil dólares da época, né? Também. Que hoje... Assim, já teria resolvido boa parte da sua vida, assim, né? Se a gente for parar pra pensar. É que eu acho que também lá atrás, eu também não tinha essa consciência. Eu sempre achei que isso daí era uma euforia, que isso aí algum dia ia acabar. Não é regulamentado, tem um risco, porque um tweet já dá uma balançada no preço, é manipulável, é uma renda variável, querendo ou não, a gente tem que entender. Eu acho, e quando foi que para você foi o momento de você migrar, porque você estava falando, você saiu do banco, aí foi para assessoria, então você veio de uma escola muito, como que a gente pode usar esse termo? Clássica. Clássica, sim. Viemos Tanto que a minha desculpa clássica. Para o Bitcoin, agora você falou de, não é regulado, a minha desculpa é assim, não é regulado pela CVM, e como eu sou assessora, né, eu não posso entrar nesse caminho. Não posso falar disso. Era a minha desculpinha, né, perna, aquela coisa assim, braço curto que não quer estudar, sabe? Sentar na bunda na cadeira, eu não queria, né? Lógico, porque é muito mais fácil terceirizar a culpa, né? E também é muito mais fácil a gente dar aquele valor pro conhecimento que a gente já tem. Só que a grande questão é assim, eu tinha uma mega bagagem sobre renda fixa e fundos.
Eu estava trabalhando com renda fixa e fundos? Estava, na assessoria. Mas eu já estava numa migração para ser trader, eu já estava estudando análise gráfica. Então, se eu já estava sentada na cadeira de estudante de novo, que mal tem olhar para o Bitcoin também. mais uma coisinha ali. Sim, então é uma coisa assim que, é óbvio, não dá para ficar olhando para trás, não dá pra gente, né, águas passadas, beleza, mas se eu fosse fazer hoje, eu faria diferente. Hoje, quem me pergunta, Paula, como que você faria para começar? Eu quero começar, quero fazer igual você, quero aprender com você, os seus passos. Eu falo, não, você não vai fazer os meus passos, porque você hoje tem que começar em cripto, coisa que eu não fiz lá atrás. Lá atrás eu fui aprender trade, aprender análise gráfica para começar com mini índice, mini dólar, que era a grande maioria, né? Sim. E você começou pela análise a gráfica, depois você foi pro fluxo? Depois eu fui pro fluxo. Como que foi essa transição? Porque assim, na minha cabeça, o fluxo não entra. Não adianta insistir, porque fluxo... Eu faço uma micro leitura, assim, um book, um Times in Trade, um livro visual, para você identificar onde é que... Ainda mais nas commodities, que o book é mais vazio, aí você fala, tem um player aqui, um outro aqui, você tem uns gatos pingados que você consegue pegar o movimento. Sim. Mas no índice, no dólar, aquilo é uma loucura. Sabe que eu ando refletindo também que sobre as commodities é um pouco mais difícil, porque talvez nem todo mundo está fazendo preço médio. E, não tem grandes players, não tem... Óbvio, tem os maiores, mas eles não precisam fazer um preço médio como eles fazem no mini índice e no mini dólar, né? Então, a minha grande sacada, na verdade, foi que eu conheci um trader de 20 anos de carreira, e ele era mesmo assim da época da BMF, e ele não olhava Times and Trades, porque Times and Trades e todas as outras coisas que a gente tem de fluxo, né, do book mesmo, é complexo. Ele trazia para o gráfico, ele operava o week-off. E aí foi assim que eu aprendi. Então, eu opero o fluxo, toda a minha analogia, assim, toda a análise que eu preciso fazer é relacionada à oferta e à demanda. Então, assim, os players, eles estão fazendo posição e eles têm muita grana. Eles não vão operar igual a gente na pessoa física, que tem ali 2, 10 contratinhos e que normalmente eles têm que ir diluindo no preço, Eles têm que diluir. E é esse rastro que a gente precisa procurar simplesmente pelo volume financeiro e pela movimentação gráfica. Basicamente, o week-off é isso. Ele tem os seus ciclos, então tem momentos que eles estão acumulando e a gente consegue identificar isso pelo volume financeiro. Tem momentos que eles estão realizando lucros, a gente também consegue identificar isso, porque fica mais definido pelo preço mesmo, né? Aquele preço teve liquidez, então muito provavelmente ele vai esperar chegar naquele nível para ele ter com quem negociar mesmo e gerar o lucro dele, né? E isso você consegue fazer para os mini contratos, mas é só os minis, índice dólar. E para as ações também. Ações também, você consegue enxergar a mesma? Sim, sim. Mas para day trade ou swing trade? Para os dois. Os dois é adaptável, assim. Tanto que a mesma coisa que eu faço para as criptomoedas. Entendi. E em cripto é swing trade. Eu ia perguntar isso mesmo. Então, assim, a alavancagem de cripto é a mesma? Ou é para swing trade, day trade? Ou como funciona? Eu não faço ideia. Eu não opero cripto, assim, gente. Não porque eu não... É realmente porque eu não conheço, não explorei esse mercado. Hoje eu tenho uma sensação, tipo assim, nossa, todo mundo tá... Sabe, assim, e eu tô de fora do bolo. Não fica assim, e não posterga. Assim, é uma coisa que gera curiosidade. Aprenda agora, assim, porque vale muito a pena. A alavancagem é muito simples, porque a gente é mais parecido com o mercado de ações aqui quando a gente opera alavancado. Né? Porque a gente tem a quantidade de vezes que você quer alavancar. Então, você pode ter um capital ali, colocar em futuro, que é diferente da sua carteira spot, que é à vista. Então, a única coisa que você tem que fazer é esse trabalho, né? Transferir ali na sua carteira de spot para futuros. Aí você vai determinar, quando você abrir aquele trade, se você quer usar uma margem de 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes. E aí vai, né? Dependendo da corretora, 500 vezes. Obviamente que... Ele é fracionado, na verdade. Ele é proporcional a essa alavancagem, né? Exato. E como ele já é fracionado, até no mercado à vista, né? A gente consegue comprar frações de Bitcoin. Então, você não se atém a essa questão de, eu estou operando um contrato no futuro. Não tem isso. Você está no futuro de Bitcoin, mas você só está determinando a sua alavancagem. Então, define ali, começar com um valor baixo. Então, dá para fazer um teste com 10 dólares. Entendeu? 10 dólares alavancando 10 vezes. Nossa. E aí você faz esse teste para você entender como que fica
esse trade. Então, só que aí o que eu fiz, né? Como é muita informação, e eu acho que hoje a gente é especialista em muitas vertentes, né? A gente tem um mercado que é um mar de possibilidades. A gente tem commodities, a gente tem os futuros, a gente tem, querendo ou não, a gente tem as ações, opções, a gente tem muitas vertentes. Eu falei assim, mais cripto? Mais essa para estudar? Aí eu falei assim, não. Peguei o filhote, falei, Nicolas, vem aqui. Boa, você me falou. Você vai ser o especialista. Porque aí, assim, né? A gente tem que montar um fundo de investimento. Então, nós estamos montando as cabeças para fazer a coisa funcionar. Então, assim, é óbvio que, né? Eu vou fazendo acompanhamento ali com ele, já fazendo ele... colocando um pouquinho de capital para ele ir treinando aos poucos, né? Eu já tenho os meus bitcoins que eu vou comprando, né? Conforme... Tá tarde, né? Mas na hora que chegar a 200 mil, pelo menos eu já estou dentro. Sim. Mas eu comecei a trazer ele para esse universo, porque eu falei assim, olha, tu gosta de tecnologia, tu gosta da área do que eu trabalho, ele gosta de se envolver e tudo mais. Quem sabe também não pega gosto, porque isso também é uma outra questão que eu queria trazer. Talvez é o que eu queira que ele faça, mas e a vontade dele, né? Qual que é o sonho dele e tudo mais. Então, tem que deixar aberto isso também. Uma coisa é estimular, uhum, né? Outra coisa é determinar. Eu, assim, se eu pudesse, eu teria uns 5 filhos e falava assim, gente, vamos montar um fundo de investimento, cada um vai ser especialista, mas, enfim, montava um time de futebol, de traders para poder operar para mim. Mas é ótimo, tem tudo a ver com a geração dele, porque é muita tecnologia. A blockchain, aliás, até voltando no assunto, né, do porquê que eu quebrei esse paradigma com o Bitcoin. Foi quando eu fui estudar em 2020 a blockchain. E aí eu entendendo o funcionamento dela, né, que ela traz transparência, traz segurança. O que é negociado na blockchain não tem como se alterar. Ela é validada pelos próprios mineradores, então está descentralizado, não depende de um banco, não depende de um governo, etc., para validar aquela transação. Entendi. Então, você já começou a ver valor. Entendendo. Isso, a ver um fundamento. Porque essa é a questão, né? Antes da gente ver isso, a gente realmente acha que é só uma euforia. Mas esse fundamento da blockchain já é para mim, olha que o Bitcoin tem outros vários, né? Ele tem a questão da escassez, que é por isso que ele é dito como um ouro digital. Mas a blockchain me pegou muito por eu perceber que esse tipo de tecnologia ia ser fatalmente levada para diversos outros segmentos. Inclusive o financeiro, que é o que eu sempre trabalhei. Exato. E aí, como foi que fez essa... Tá, a gente pulou algumas etapas, né? Porque a gente entrou no Bitcoin, já... Ele é tão maravilhoso, eu já começo a falar só... de falar da minha vida. Não, que maravilha, vamos falar de Bitcoin, gente. Enquanto isso, Bitcoin tá subindo lá, a gente tá ficando rica aqui enquanto a gente tá sentada, é mais ou menos isso. Mas a sua transição ali de carreira, né? Quando você saiu do banco, foi para assessoria e começou a estudar análise técnica. Desde o início, quando você começou a estudar, você via isso como uma carreira que você queria seguir para o futuro? Não, foi pura serendipidade. Eu estava buscando autonomia para montar a minha carteira de ações. Porque você não queria... As propostas que você recebeu de outros bancos, você já falou, eu não quero porque já tô... Não consigo. Não consigo lidar com isso. Aí fui para assessoria porque eu precisava de dinheiro, né? Esse é um fato. O que eu tinha de dinheiro eu já tinha gastado falindo a loja. E aí eu comecei a me reeducar financeiramente, porque até então, casa de ferreiro, espeta de pau. Eu fazia recomendação para o cara que tinha 50 milhões comigo. Imagina! Mas eu mesma não fazia um planejamento de longo prazo. Eu tinha ali um dinheiro guardado para aquele ano, sabe? Ou para uma viagem que eu queria fazer, um curso. Era sempre assim, guardava um pouquinho, mas já tinha um destino para aquele dinheiro. Então, eu comecei a me reeducar e aí, como assessora, eu falei assim, eu quero ser investidora. Eu quero trabalhar para o dia que um assessor, um gerente de banco me ligue para fazer o que eu faço hoje, assim, sabe? De me oferecer uma conta e tentar me convencer de um investimento. Eu tenho tanto capital aqui, o que me querem? Isso. Milhões na conta, tá? E aí, eu já tinha me percebido como bem agressiva, assim, eu não era conservadora. Porque na época, a gente estava num cenário muito parecido com agora, né? Da governo Dilma, a gente estava com uma Selic alta, e eu não ficava feliz com o retorno de 14% ao ano. Eu falava, não, quero mais. O que já é muito comparado aos Estados Unidos, que a gente vê aí é pouquíssimo.
Mas o que eu vejo, assim, hoje a nossa realidade, pegando um pouquinho da cultura, né, do Brasil, nos Estados Unidos a gente tem aí 50% da população que já nasce investidora. Sim. Mas aí a gente entende que o fato deles terem uma taxa de juros já muito baixa, eles têm que... Eles são jogados, né? Eles são obrigados a entender, porque se eles deixarem o dinheiro parado, não vai render em nada. Agora, se eles, né, aqui no Brasil, se a gente tem uma taxa de 14% ao ano, por que que eles vão estudar? Então, assim, isso acho que tornou o brasileiro um pouco mais preguiçoso por se conformar. É que você ainda falou assim, não me conformo com 14%, eu quero mais que isso. Sim, mas eu acho que ainda tem também uma grande questão da falta de educação mesmo na organização financeira, que muitas vezes o brasileiro não chega nem nos 14% da renda fixa, né? Sim. Ainda fica parado no limbo de não conseguir guardar, né, e achar que o cheque especial faz parte do salário dele, que o cartão de crédito, o limite é dele, então podemos gastar tudo, que não vai ter um amanhã. E também a questão de deixar dinheiro parado, né, praticamente debaixo do colchão, que é o caso da poupança. A gente continua com um saldo em poupança muito alto no Brasil. Né? Então, são muitas questões. Mas eu olhei e falei, bom, quero montar minha carteira de ações, porque eu vou fazer isso por um longuíssimo prazo, já vou pensar na minha aposentadoria, porque uma certeza que eu tenho é que eu não vou voltar para a CLT, e sendo empresária, sendo autônoma, eu preciso construir a minha aposentadoria, né? Sim. E aí, montando essa carteira de ações, eu seguia a carteira de analistas, que hoje eu sou analista CNPI também. Eu fazia um monte de coisa, mas eu nunca estava feliz e sempre reclamando para os meus amigos, que eram assessores também, ou que trabalharam comigo no banco. E aí, para um deles, ele era broker mesmo da mesa da corretora do último banco que eu trabalhei. Eu falei, Léo, na boa, ó, a carteira... recomendado ter uma coisa errada. Eu entro na ação, aquela famosa coisa que todo mundo me pergunta até hoje, Estão buscando o meu stop. Por que só porque eu comprei a ação caiu? E aí ele falou, ó, você tá pensando muito em preço. Você tá pensando em preço? Para de olhar fundamento. E vai estudar análise técnica. Só o gráfico vai te responder o que você quer. Só você entendendo o gráfico que você vai entender o porquê que onde você comprou não era exatamente onde que o analista falou, porque você pegou uma carteira que estava recomendada já faz 2 meses, então o preço de entrada já não era aquele. Já andou, já foi, já pagou, já voltou. E aí você mesma, já que você confia tanto na análise do fundamentalista, você podia ver qual que era o suporte para comprar, só que ele falava suporte, stop, tudo era grego para mim. Grego. E aí eu falei, bom, vou aprender porque tá fácil, uma boa parte eu já sei sobre gestão de risco, porque no banco era muito comum a gente ter dois calls semanais, um com o economista-chefe da instituição e outro com o gestor dos principais fundos que a gente vendia. Eu vendia muito fundo multimercado naquela época, fundo imobiliário também. Então, a gente sabia como era a gestão de risco. O próprio gestor falava, assim, na call, né, com a gente, sei lá, todas as agências de manhã, gente, isso daqui... Pode falar para o seu cliente que não vai acontecer, se a preocupação dele é eu tomar esse tipo de risco, não vai acontecer porque a minha área de risco não deixa. Tipo, eu não consigo, por mais que eu seja o gestor do fundo, eu não consigo fazer isso sozinho. Entendi. Porque tem uma área cuidando da análise de risco, da quantidade de liquidez que o fundo tem, se alguém precisa resgatar, né? Tanto que a gente tem fundos de resgate em D+3, até D+30, D60, tem de tudo, justamente para isso, pela questão de gestão mesmo, de posição dele. E aí, essa parte eu já sabia. Eu falei, bom, imposto de renda também já sei, só falta análise gráfica, fácil, vamos, bora. E foi muito interessante, porque daí no meio disso tudo, eu descobri o curso desse mesmo cara que falava de Wyckoff, ele começou a falar de day trade, mini contratos, eu falei, bom, sei o que é, mas nunca operei. Vamos ver. Já vi, não, nunca comi, então ouço falar. E aí eu descobri que tinha uma profissão, um monte de gente, eu entrei na sala dele, assim, 100 pessoas, eu falei, gente, todo mundo quer ser trader, tipo, vamos pagar conta com isso, gente, a galera é mais louca que eu, né? Como assim? E eu acho, e assim, e até mesmo pra gente se dar conta que isso é uma profissão, porque parece que, gente, é muita loucura, as pessoas ficam aqui comprando e vendendo. E aí, eu lembro que o meu primeiro contato com o mercado financeiro, assim, eu lembro, na época eu tinha uma empresa de eventos, eu fazia recriação, e aí eu não sei até hoje, talvez se eu buscar nos dados, nos e-mails, contrato, alguma coisa assim, eu vou tentar descobrir quem era o player que estava ali negociando. Mas era uma mesa
E eu lembro que era ainda na época de pregão Viva Voz, era telefone ainda, né? E aí eu vi aquela mesa assim, todo mundo operando aquela coisa muito agitada e de repente tava um silêncio. Em segundos, e gritaria e tá subindo e 1 milhão e 4 milhões e não sei o quê. Eu falei, o que tá acontecendo? E assim, e era dia do open house das crianças, junto com os pais ali. As crianças no meio dessa sabe? loucura. Se você pega e acode as crianças, se você comemora, se você chuta o balde. Se tá tudo bem, né? Tá Se aconteceu um caos. Assim, era uma coisa muito fora da nossa realidade. E coisas que a gente só vê muitas das vezes em filme. Porque pra mim, na minha cabeça, ser trader, negociar no pregão, bolsa de valores, é um negócio assim que a gente via em filme e era completamente inacessível. Era coisa tipo assim, Hollywood. E só. Pra mim, eu jamais, assim, falar, não, acordei, vou me formar, vou fazer isso daqui, vou seguir esse caminho, porque eu quero ser... Então, eu tinha um cliente trader que ele ganhava muito. Em 2009, ele fazia uma operação de flipagem, que, né, a gente comprar no IPO e sair no mesmo dia, já com lucro, e ele conseguia fazer, assim, ganhos exorbitantes com isso. E nunca foi minha vontade, porque eu tinha um apego muito grande à minha carreira, né? Ao fato de eu ter começado como assistente, ter crescido como gerente, ter ido para um dos melhores bancos e lá. Mas eu quis copiar ele. Então, em 2009, eu entrei num follow-on da Light, que a Light já estava na bolsa e ela estava só colocando mais ações no mercado. Eu falei, fácil, eu tô vendo aqui todo dia o Caio ele faz recebendo TEDs aí da corretora, vou fazer igual, né? Ele me explicou mais ou menos a lógica, ele não me ensinou. E detalhe, não tinha, assim, uma plataforma igual a gente tem hoje, um home broker, era tudo pela mesa. Mas eu falei, beleza, eu me cadastro no IPO, tal, vai chegar para mim ali a quantidade que veio para mim, pago e sai no mesmo dia, vendo com lucro. Só que aí no mesmo dia, o que aconteceu? Eu só caía. Aí o que era ser uma operação de um dia só, virou quase uma semana, eu saindo com prejuízo. E assim, o dinheiro que era minha reserva de emergência. Então eu fazia muita coisa errada na minha própria vida financeira, né? Apesar de ter o conhecimento, isso que é muito doido. Mas a gente aprende com... É assim, né? Querendo ou não, assim, eu quero pra ser uma viagem pra Nova York, virou uma viagem aqui pra Barretos, né? É bem isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E aí eu fiquei fora de 2009 até 2016 da bolsa. Nossa, foi por conta disso. Você ficou... Fiquei traumatizada, falei, não, esse negócio aí... Não presta, não. Aí foi uma outra jornada de eu investir em fundos e entender que a rentabilidade do fundo e nem a da renda fixa estava compensando, para eu olhar e falar, não, eu tô mais madura, né? Já tinha feito todas as minhas loucuras financeiras da vida. Falei, não, agora eu vou do jeito certo e vou, assim, praticar o que eu ensinava para as pessoas na minha consultoria. E aí foi muito legal, porque, nossa, isso foi em 2016. Em 2020, no meio da pandemia, que estava crescendo muito, né, o mercado, principalmente o acionário. Que estourou, foi uma... E eu já era trader, eu já era educadora, já era influenciadora, já era mulher trader. A mulher trader surgiu em 2020. Um dia eu estava de fim de semana, eu lembro que eu fazia um monte de coisa de dia de semana, e no fim de semana a gente aproveitava para gravar. Meu marido me ajudando, porque estava tudo fechado em quarentena, então ele não podia fazer show, ele é músico. E a gente aproveitava o fim de semana, que era um dia que tinha menos barulho no nosso bairro, porque tinha muito condomínio construindo coisas e tal. E aí a gente terminou as gravações, meu celular tocando. Eu, nossa, que estranho. Peguei da corretora que eu tinha conta. Atendi, né? Falei, nossa, acho que o cara tá me ligando errado. Fim de semana ainda. Aí ele, oi, tudo bem, não sei o que, eu tenho um produto de investimento pra te oferecer e não sei o que. Eu fiquei tão feliz com aquela ligação. Falei, gente, o dia chegou! 4 anos depois só. Cara, que engraçado. Porque assim, eu queria também pegar, aproveitando isso, porque esse foi um sonho da Paula mais adulta.
Mas a Paula, quando criança, você idealizou, você tinha uma profissão que você falava assim, quando eu crescer eu quero ser médica, eu quero ser doutora, eu quero... Você tinha um sonho, Eu tive assim, uma fase muito, muito pequena, assim, da idade do meu filho hoje, 3 anos, eu já falava que eu queria ser estilista. Porque acho que eu via em alguma novela da Globo, sabe? Estilista de modas e tal. E eu achava bonito e falava que eu queria ser estilista. Mas isso não durou muito tempo. Ah, eu queria ser a Dara, a cigana. Tá vendo como influencia as decisões das crianças? Porque eu queria ser cigana. Demais. Quase virei. Tanto que você já mudou já mudei, né? de casa. Eu acho que eu tenho um pouquinho disso. Já realizou. Mas o que eu falava mesmo, assim, era de ser jornalista. Jornalista me acompanhou, assim, durante a infância até a adolescência. Tá. Eu fui desistir do jornalismo quando eu comecei a dar aula de inglês, que já era meu plano. Com 10 anos eu pedi para meu pai me colocar no curso de inglês. E aí ele colocou e ele me falou, mas por que você quer aprender inglês? Eu falei, porque eu quero estar fluente. Quando eu entrar na faculdade, eu vou pagar minha faculdade com isso. Ele, uau, já tenho planos. Perfeito. Lá. Porque, na real, assim, na minha família, a gente não tinha tantas condições, assim, pra, tipo, não era todo mundo fazia cursos livres, assim, né? Então, ele tinha que ver que tava bem gasto aquele dinheiro. Aí, eu realmente fiz isso. Eu comecei a dar aula de inglês com 17 anos. Eu me formei no curso e já comecei a dar aula. Que legal. E dando essa aula, eu tava ali fazendo cursinho, pagando meu cursinho para prestar faculdade. Queria USP, jornalismo, tal, vou realizar meu sonho. E tive um aluno jornalista. E aí o cara me falou assim, deixa eu te contar, não é fácil, precisa de uma indicação, o mercado é muito fechado e jornalismo ganha mal. Ele, olha, num estágio você vai ganhar tanto. E o que ele falou já era, assim, menos da metade do meu salário como professora. Aí eu fiquei horrorizada. Aí o sorvetinho, assim, tipo, a bola caiu, assim, literalmente. Sim, porque eu tinha muito essa coisa, assim, de eu tenho que dar certo financeiramente, que eu não posso ser um peso pra minha família, sabe? Meu pai já estava aposentado, já estava... E eu sou a filha mais nova, e eles tinham uma grande preocupação de, nossa, não vou conseguir fazer muita coisa por ela, porque eu já me aposentei. Eu falei, não, tem que fazer uma coisa que eu tenho que ganhar baixa a meta, eu ia falar. Não. que paga os boletos. Aí eu desisti do jornalismo e fui estudar letras, primeiro que era o que tinha a ver com um plano de carreira ali de professora de inglês, era letras e tradutora e intérprete, mas no meio da faculdade de tradutora e intérprete eu comecei a trabalhar em banco para pagar a faculdade. Entendi. Foi só uma oportunidade assim de, nossa, vou pagar minha faculdade e depois eu vou virar tradutora. Só que eu me apaixonei. E tudo começou a fazer sentido. Fez sentido. Fez, assim, lidar com pessoas, a área comercial do banco, a área dos números. Eu tenho muito a ver com números. Esses dias eu fiz um mapa astral, que eu nem acreditava tanto. E a mulher falou assim, você nunca fez outra coisa da vida, né? Eu, como assim? Já. Ela, nossa, mas o mercado financeiro é o seu lugar. Foi. Você não pode sair dele. Cara, mas falei, é por isso que não deu certo a loja de lingerie, a aula de inglês. Mas você sabe que é isso que eu fico pensando. Porque assim, ó, quando você falou... Eu saí do banco por conta de uma acusação, fui mandada embora, fechou a porta, acabou. Não, na verdade foi, olha o empurrão que isso foi, pra você literalmente se libertar e ser quem é você mesmo. Você se achou nesse caminho, né, nessa busca. Foi muito doído naquele momento, né, de olhar... A gente passou por situações muito parecidas e eu tenho essa mesma percepção. Verdade. É muito doído na hora você não entende. Mas no fundo, esses episódios são curvas no meio do caminho, curvas da vida mesmo, que te ensinam muita coisa. Então hoje eu vejo assim que eu sou uma pessoa melhor. Eu tinha muito ego, eu precisava resolver questões de ego. Se eu viesse com aquele ego pro mercado de trade, eu não seria trader, porque eu ia ficar brigando com o mercado. E como eu já estava muito resolvida com isso, eu não tive essa teimosia, eu só tinha muita ansiedade no início como trader, porque eu sempre fui muito ansiosa. Mas o resto, eu já tinha resolvido tudo com aquele episódio e que realmente é o que você falou, ele foi um divisor de águas. Se não fosse esse episódio que fez eu chegar até aqui, eu não teria talvez nem saído do banco. Estaria lá até hoje. Achando que estava assim, vivendo o seu ápice e talvez chegar... infeliz no fundo.
Porque eu já estava cansada, também tinha essa coisa, assim, eu falei, ai, não E aguento você se mais. via fazendo carreira ali dentro? De falar assim, nossa, eu quero assumir cargos altíssimos. Eu até Você via, eu vislumbrava? tentei. Porque eu falei, bom, já que eu sou boa, tô no primeiro lugar do ranking, em quinto lugar, tal, eu ficava nessa média. Ganhava prêmios, eu fui viajar para Saint Martin, eu fui viajar em cruzeiro, tudo com prêmios mesmo da área comercial. Então, assim, a prova de que eu valia a pena para o banco eu tinha, né? Não era uma coisa da minha cabeça. Eu tava ali Sim. com as recompensas e seguindo o sistema deles de remuneração. Mas todas as vezes que eu tentei no Citibank ir para o compliance, que era uma área que eu gostava muito, mas fui assim cortada no sentido de, não, é muito fora. Então eles faziam que tinha um plano de carreira que todo mundo das áreas podia. Você podia migrar de qualquer lado, mas na verdade mas não era assim, não. E no último banco eu tentei ir para a filial deles de Nova York. Eu peguei umas férias minhas, cara de pau total, né? Férias minhas, 30 dias, falei, eu vou para Nova York, que eu ia visitar uma amiga que morava lá, aproveito e faço um estágio. Tipo, eu preciso conhecer algum diretor do banco de lá, que eu quero fazer um estágio não remunerado, voluntário. Olha só. Cara de pau, porque eu queria uma vaga lá. E aí, beleza, consegui, enchi o saco de todo mundo aqui no Brasil, até que eu consegui um contato de lá. Fui. Fiquei lá uns 10 dias, eu queria ficar mais. Por mim, eu ficava 20. Aí eles, não, o compliance não deixa, não sei quem não deixa, nananana. E aí, por fim, teve uma briga da minha diretoria com a diretoria de Nova York. E aí, esse cara que topou me ajudar falou assim, Paula, eu não aguento mais. Assim, seu superintendente ligando aqui. Você está causando, você pode voltar, entendeu? Volta pro Brasil. E aí, então, eu via muito desestímulo mesmo, assim, de, poxa, vocês querem me ver na área comercial pro resto da vida? E o meu superintendente, na época, falou exatamente pra mim. Assim, eu fui dar de dedo na cara dele quando eu cheguei no Brasil. Eu falei, cara, eu já tava com a oportunidade na mão, porque você fez isso, não sei o quê. Ele, Paula, quem eu vou colocar no seu lugar se você sair? Tipo, não tem uma pessoa tão boa pra segurar a sua carteira. Eu vou perder cliente. E daí eu olhei pra obviamente, ele nunca... murchou. Que eu falei, então você só tá interessado em você. A gente não vai ficar aqui pra sempre. Tipo, um dia você não vai estar aqui, eu não vou estar aqui na minha carteira, e o negócio vai seguir do mesmo jeito. Agora, eu não tenho perspectiva. Total. Eu vou ficar aqui porque você quer. Aí ele falava, eu posso te promover pra gerente geral de alguma agência, que é do cargo da minha chefe. Só que a minha chefe ganhava menos que eu, porque em termos de remuneração, a gente ganha em cima da carteira. Daí eu falei, não, vou ser promovida a ter mais responsabilidade para ganhar menos, me deixa aqui. Então eu tava nessa estagnação, assim, isso era uma treta de um ano e meio, assim, antes de eu sair do banco. E deixa eu te, agora pegando esse link porque assim, é um mix de mini frustrações no meio desse caminho. E a gente lida com o mercado no day trade, querendo ou não, a gente lida com perdas, a gente lida com stop, a gente lida... você falou que você é muito ansiosa. Qual foi a maior lição que você aprendeu com o mercado, que você fala assim, hoje essa é uma habilidade que eu desenvolvi, fortaleceu a Paula, quem ela é, que sem essa habilidade a Paula Trader não seria capaz de executar hoje? Bom, eu curei a minha crise de ansiedade, sendo trader. Ai, meu Deus. E eu tinha, assim, não é uma crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade que, eu me autodiagnostiquei, era diagnosticado mesmo por psicóloga, psiquiatra, tudo. E isso foi um choque para mim, quando veio o diagnóstico. Porque eu sempre me vi como uma pessoa ansiosa. Eu era ansiosa porque no banco era muito estressante, mercado financeiro, não sei o quê. Mas eu estava em picos de ansiedade fora do banco, eu sempre estava. Aí foi quando eu fui procurar por um atendimento. E aí, quando ela me deu esse diagnóstico, ela falou, não, isso é um transtorno. Eu falei, opa, pera lá. E aí, eu já tava trader, né? Falei, meu Deus, então não é o trade, não é o banco. Ela falou, você está só encontrando muletas, desculpas, para não enfrentar o seu real problema. E uma coisa que, com certeza, tem a ver com o mercado, mas não só isso, eu acho que o mercado faz a gente mudar a nossa perspectiva de vida, que eu aprendi, é que a gente tem o poder da escolha. Então, você escolhe o que você quer ver. Então, enquanto eu abri o meu computador pensando no medo do que vai acontecer, se eu estava certa, era muito mais do que o medo, era muito assim, será que está certa essa leitura?
Então, às vezes, eu ficava de fora do trade para não correr o risco do stop, né? E aí, ficava ansiosa com o horário. Eu ficava ansiosa que 9h30 tinha gente no grupo já falando que bateu a meta e eu não tinha feito um trade ainda. Então, será que o erro sou eu? Né? Quem tá errada sou eu? Então, eram tantas coisas que me traziam ansiedade, mas eu percebi que a escolha está na nossa mão. Então, a gente pode olhar isso de uma perspectiva diferente. Enquanto eu escolhia ver problemas e ansiedade, era isso que eu ia ver. A partir do momento que eu falei, não, deixa tudo de lado. O grupo tá me atrapalhando porque a galera bateu a meta antes de mim, sai do grupo. Mas saber se é verdade também, às vezes é meio que euforia. Você sabe o que eu acho também? Você pode ver, todo mundo compartilha alguém que fez um dia. Mas quem que chega lá e fala assim, gente, já tô fechando aqui porque bati minha meta do loss e tá aqui, ó, a boleta verde. Ninguém mostra. Então, assim, o que a gente vê muito é a galera compartilhando. E, assim, acho que isso alimenta o ego, né, do trader, aquela coisa de autoafirmar que ele tá fazendo, ele tá trazendo resultado, né? E muitas das vezes, quando a gente tá em grupo, em salas e tudo mais, o pessoal quer compartilhar. E vem a cobrança. Só que aí eu comecei a tentar enxergar esse outro lado aqui também. Opa, peraí. Hoje o fulano compartilhou que ele tá no game. Aí no dia seguinte ele já não compartilhou? O silêncio diz muita coisa. Já diz muito. Não vai mostrar a boleta hoje, aí no outro dia também não. E aí depois passam uns 3 dias, aí vem outra boleta verde. Então, assim, aí você começa a perceber que, assim, o mercado é cíclico, né? O mercado, ele vai... Acho que não existe gain todos os dias, né? Não existe. E acho que essa frustração que, querendo ou não, a gente aprende a lidar, né? Do aceitar perder, que eu acho que é o mais difícil que a gente tem que lidar como trader. Sim. E isso gera ansiedade. Sim. Isso, você falou da habilidade de tratar a ansiedade com isso. Você estava falando sobre... Que aí me instigou muito o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento nossa, aí eu já sou até meio xiita, assim, que eu falo, beleza, é autoconhecimento que a gente quer, vamos pra ele, e eu vou tudo, assim. Não é 880, né? Tipo assim, não tem meio termo, né? Exato. Tipo, então vamos estudar sobre mentalidade, vamos estudar sobre física quântica, vamos tomar ayahuasca, vamos, sabe? Outro dia eu falei pro meu marido, não, porque você sabe que se me falarem assim, que aquela goiabeira que tem ali em frente de casa tem uma coisa holística que vai fazer eu crescer, eu vou lá pra ver. Então, cuidado. Eu pago assim pra ver, pelo menos, né? Fui lá, vi, testei, não fez crescer, mas tá tudo certo, eu testei. Então, eu com essa busca para resolver a ansiedade, me achar, eu acabei encontrando uma missão de vida. Então, depois de um ritual de ayahuasca, eu tive o download do projeto Mulher Trader. Uau. Até então, eu tinha saído das redes sociais, deletado, Facebook, até porque eu não queria saber de ninguém, né, com o que tinha acontecido no banco. E aí eu falei, não, eu tenho que voltar porque eu tenho que trazer mais mulheres para o mercado. Já estava me incomodando muito essa questão de eu navegava por lugares que eu era a única mulher, eu tinha poucas mulheres. E aí essa jornada de autoconhecimento fez estampar na minha cara, assim, ó, é isso que você tem que fazer. E deu muito certo mesmo. Foi eu falar, ok, vou fazer de 2019... Até 2020 já tinha crescido muito o canal e o Instagram. E foi bem na época do boom da pandemia, né? Ou seja, estava todo mundo em casa, estava no lugar certo na hora certa. Então, ou seja, as coisas no seu caminho foi acontecendo de maneira que foi abrindo as portas. Você não forçou absolutamente nada. Nada. Você percebe que quando as coisas têm que ser, as pessoas certas aparecem na nossa vida. As portas que abrem, né, são nítidas, as que se arreganham pra gente, e as que fecham também, que muitas das vezes a gente não entende. Verdade. Inclusive, você falou uma frase agora que meu pai sempre me falou, de um jeito um pouquinho diferente. As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, na hora que tem que acontecer. E ele me falava isso num dia que eu tava muito mal por um problema. Tipo, teve uma vez que eu tava comprando um apartamento na planta, mas aí eu dependia de vender um carro para pagar as chaves e o carro não vendia. E aí eu fui poder ver se ele tinha um dinheiro para me emprestar, e ele também naquela época não tinha. E aí ele falou, calma, Paulo, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, na hora que tem que acontecer. Se você não achar, é porque você vai aprender alguma coisa com isso. E é muito interessante essa frase, porque você consegue aplicar ela para coisas boas e para coisas ruins. Então, quando o sucesso veio,
Aconteceu na hora que tinha que acontecer, do jeito que tinha que acontecer, de um jeito que eu nunca imaginei a minha vida inteira. Eu me expor na internet, pra quê? E os tombos também aconteceram do jeito que tinha que acontecer para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. E o gancho da menina lá de trás, que eu só caiu a ficha muito nesses dias. Eu falei, gente, eu sou uma comunicadora. Esses dias, sabe o que foi engraçado? Uma menina com perfil super grande de confeitaria. Apareceu pra mim no feed, assim, um negócio ótimo de bolo, não sei o quê. Eu adorei o perfil dela, ela tem gatos, eu também tenho. Eu falei, nossa, vou começar a seguir. Quando eu fui clicar pra seguir, ela já me segue. Ela já seguia. Ela tem uns 300 mil seguidores. Eu falei, gente, essa pessoa... ela me segue. Aí eu comecei a seguir e mandei um inbox pra ela. Eu falei, nossa, Nanda, você me segue, que legal. Eu não, eu só te descobri agora. Aí ela falou assim, eu te sigo desde a época que você era apresentadora da BMC News. Uau. Oi, mas eu nunca fui. Não, mas talvez ela viu uma vez e aquilo ali pra ela ficou como... Isso, aí eu falei, mas eu nunca fui. E ela falou, não, mas você é jornalista, não é? E depois você foi pro mercado financeiro? Eu, não. Ela, menina, mas eu jurava que você era jornalista porque você fala muito bem, nananã. Eu falei, olha só, a Paula que queria ser jornalista criancinha. Exato, não, e isso é muito legal, porque assim, na minha cabeça, igual, por exemplo, todo mundo fala, você é ótima educadora, você é ótima com palavras, você é ótima comunicadora, né? Não é à toa que a gente tá aqui no podcast, tá falando e tal. Então, eu nunca me vi, né, por exemplo, tendo um programa, mas, por exemplo, quando eu tinha eventos, quando eu tinha essa responsabilidade de fazer um evento acontecer, muitas vezes pegar um microfone, ser mestre cerimonialista, e aí aquela faz muito coisa... bem isso. Nossa, eu já vi você fazer a galera na arquibancada pular. E só que assim, no mercado financeiro, que é difícil. No mercado financeiro. E aí, assim, hoje eu falo, eu tô num lugar onde eu me sinto muito confortável de falar de um assunto que eu amo, que é maravilhoso, e conseguir comunicar e trazer isso de uma forma leve. Meu, olha quanta risada a gente já tirou daqui, a gente trouxe conteúdo, qualidade no assunto, e trazer justamente esse rapport, né? Essa conexão com as pessoas que estão do outro lado, porque acho que é o mais difícil da comunicação. Não basta você pegar um texto e ler. Sim. Então, eu acho que, de certa forma, a gente se encontrou no nosso caminho, nessa jornada, que aconteceram várias coisas do jeito que tinha que ser, no momento que tinha que ser. E não, por mais que a gente não entenda, foram o resultado... Aliás, não é nem o final, né, gente? Pelo amor de Deus, tem muito chão ainda pela frente. Muito chão. Mas eu quero pegar agora, vamos voltar no assunto da Paula, que tá, mulher trader. Chegou, encontrou a carreira dela, se achou, né, nesse caminho. E aí você virou mãe. Teve alguma característica sua que mudou depois que você se tornou mãe? Porque assim, o olhinho até brilha, né? Quando a gente fala de filho, mas muda muita coisa, né? Aqui dentro. A Paula Trader mudou? Mudou, com certeza. Primeiro que antes eu era muito mais disposta ou disponível, né? Então, tudo que me faria um convite, ou, nossa, vamos fazer uma live, vamos tocar esse projeto, eu mergulhava de cabeça. Eu era muito arroz de festa. E depois do filho, você lida com o seu tempo de uma outra forma, né? Mesmo porque engravidar, para mim, ser mãe, foi muito importante, porque eu não seria se eu fosse CLT. Durante o banco, eu contava mentira para mim mesma de que eu não queria ser mãe. Falava, não, acho que eu não quero, não tenho muita vontade e tal. Mas no fundo eu queria. Mas era aquela preocupação de, poxa, como é que eu vou me ausentar da minha carteira? Porque daí, o que acontece? Quando a gerente tem licença maternidade, para não ficar pesado para os outros gerentes da agência, eles distribuem a carteira dela, né? Vai um pouquinho para cada um, e aí, 20% quando você para cada um. voltar, Quando voltar, como nada. é que faz? Aí, o gerente fulano já pegou afinidade com um cliente ciclano, tal. Então é complicado. Era complicado até sair de férias. Sair de férias, já os clientes acontecia algum problema e falavam, mas você não estava aqui, também agora eu vou encerrar a conta porque o fulano não me atendeu direito. Então, eu ficava postergando essa decisão. Aí foi muito importante, assim, um marco na minha vida, uma grande realização. Eu acho que é para todo mundo, a maternidade, mas foi também profissionalmente,
porque eu olhei e falei assim, poxa, agora eu faço uma coisa que me dá liberdade para isso, que me dá estabilidade para isso. Eu consigo planejar a minha licença maternidade, que eu mesma paguei para mim, porque, né, somos autônomas. Eu me organizei para isso, sim, e consegui ficar 1 ano com meu filho. Não foi 4 meses nem 6 meses, sabe? Foi 1 ano, e isso porque eu luxo, achava que ele era né, muito pequeno. Exatamente. Então, olhar assim para o contexto de tudo, né, do mundo, e falar, poxa, eu consigo fazer isso, é muito gratificante. Obviamente que a gente teve que, né, fazer a nossa tarefa de casa, olhar bem para as contas, falar, não, vamos fazer assim, assado, tal. Será que dá 6 meses? Dá, bom, mas se conseguir um pouquinho mais, é legal. E também, logo depois, quando ele voltou, começou a ir para a escolinha, eu senti que eu não estava pronta, né, assim, para voltar a fazer minhas coisas, porque você fica só pensando na criança, né. Mas você conseguiu se desconectar? Assim, nesse 1 ano que você ficou só com ele, você conseguiu desconectar de gráfico? Eu consegui me desconectar do day trade. Eu não operei day trade, mas de gráfico não, porque as operações de swing trade continuavam de uma maneira um pouco mais espaçada. Eu fazia menos operações, mas eu tinha uma posição, sabe? Né? Que hoje em dia eu consigo, assim, em algum movimento do Bitcoin, como ele é o benchmark de todos os outros, eu consigo aproveitar aquele movimento e já olhar o gráfico de mais umas 5 criptos e entrar em 5, 6 ao mesmo tempo. Isso eu não fazia. Tava com ele, mas eu tava sempre ali fazendo uma operação, 2, sabe? Dava pra dar uma olhadinha ali de longe. Isso. E também eu não desconectei totalmente por causa do Instagram, que nesse 1 ano eu ainda fazia algumas coisas, diminuía a produção de conteúdo, mas como você acaba fazendo algum conteúdo para o Instagram, você tem que saber o que está acontecendo no mercado. Mas aí eu mesmo falo pra galera, gente, o índice dólar não tô nem olhando, ó, vamos falar do Bitcoin. Foi até que eu virei a chave pra cripto, foi aí, né? nesse momento, então. Sim, que inclusive eu me tornei analista em 2021, que eu estava grávida já, e eu fui uma das primeiras analistas CNPI a falar, gente, cripto vale a pena, vou cobrir, vou colocar no meu relatório, vou fazer um relatório de cripto, sabe? Então, isso deu um foi uma virada de empurrãozinho chave. na galera, de maneira geral. E o Francisco já tem carteira de Bitcoin? Tem. Tem de Bitcoin, tem de tesouro direto também. Legal. Não, e isso é muito, acho que a gente estava falando de educação financeira, né? Eu acho que qual é importante e quanto os nossos filhos são privilegiados. Inclusive, quando a gente se conheceu, você estava num projeto lindo, Multiplicando Sonhos, que eu acho que também é uma das coisas que se a gente pode compartilhar de alguma forma, né? Porque o que eu penso, né, de maneira geral, no Brasil, por ter sido tão escasso de educação financeira, né? Tão limitado, que era uma coisa que a gente deveria ter na escola. Mas hoje eu penso, e inclusive acho que, né, muito provavelmente a gente vai fazer um projetinho aí para cripto, quem sabe para criança. Você já pensou? Precisa mesmo, precisa. Porque é o futuro, né? Na Multiplicando, inclusive, é um projeto, né, Multiplicando Sonhos, que atende comunidades carentes. Começou aqui na periferia de São Paulo, já atendeu muitas escolas, eu não vou saber o número, mas eles já atingiram mais de 5.000 alunos. Uau. E agora eles estão indo para outros estados, porque outras prefeituras já começaram a convidar. É um plano que, inicialmente, atinge o pessoal do 3º ano do colégio no período noturno, porque a gente entende que esse jovem já está trabalhando, por isso que ele está indo para a escola à noite, e ele com certeza participa das finanças familiares. E aí é muito interessante ele aprender a lidar com o dinheiro, porque ele vai trazer algo para aquela família que é diferente do que as outras gerações estão fazendo. Sim. É um programa de 1 mês, eles têm uma aula por semana. Para você ter uma ideia, tem que ter a gente não pode marcar assim, um cronograma fixo, tem que ter uma rotatividade do dia que o multiplicador vai lá, para eles não faltarem, porque eles faltam muito. Só que como eles gostam muito da educação financeira, porque é novidade, eles falam, ai, professor, que dia que você vai estar aqui semana que vem? Porque se falar que é terça, ele só vai na terça. Aí não divulga, fala, não sei, você vai ter que vir todo dia para ver. E aí eles vão bem aleatório, assim, um dia na segunda, outro dia na quarta, outro dia na quinta. E você acredita que já fizeram uma pesquisa que aumentou
a presença acessibilidade deles. das crianças por conta disso, por conta desse programa. Que é uma sequência, né, de movimentos que a gente... Movimento gera movimento, né? Não tem jeito. Isso. Aí o meu papel lá, na verdade, eu sou do conselho, né? Eu não consigo, com a minha correria, né, sendo mãe, trader e tal, ir para essa linha de frente de estar lá como multiplicadora. Eu sou do conselho da Multiplicando e uma das coisas que é o meu papel para esse ano e 2026 é criar a parte cripto, porque agora a gente está revendo tudo que é falado nesse um mês, né? E incluindo alguns assuntos que são novos, que são as criptos e falar um pouco mais das bets, né? Sim. E aí o meu papel é esse, eu sou do conselho mais da parte de cripto e também da parte de mulher, né? Mas falar de bets, mas não bets. Isso, falar, tipo, qual é o problema da bet, né? Certo. Não, gente, não é pra ensinar a bet, não. É o contrário. Pareceu, né? Mas não. A gente vai ensinar cripto e vai falar, não faça cripto e tigrinho, mentira, não? Já pensou? Não, gente, tigrinho não é investimento, os bets não são investimentos, né? Então a gente tem que ter, eu acho que essa é uma conscientização que a gente tem que ter muito, saber orientar as pessoas da forma certa do que é investimento, do que não é, porque parece assim, a gente estava falando aqui no último podcast sobre como é vendido as coisas, né, na própria pandemia, como foi prostituído, né, a venda do mercado do dinheiro fácil, rápido, ou entre aqui, você vai ficar rico amanhã, você faz um salário sem sair de... Assim, a gente pulou algumas, a gente teve bons profissionais que nasceram e cresceram ali, assim como a gente também teve os ruins, que vieram mal intencionados, que não estão mais hoje, mas também foram importantes, porque trouxe muita gente, né? Furaram a bolha e trouxe essa galera. E aí, falando um pouco disso, dessa parte de conscientizar as pessoas da importância de buscar um profissional correto, você teve uma pessoa que foi o seu mentor, a sua mentora, que falou assim, que você se sentiu segura para te colocar ali no caminho, que você falou assim, aqui eu sei que eu estou... É que você já veio de banco, você já tinha uma noçãozinha básica. Sim. Mas você teve uma mentora, tanto que é interessante ouvir você falar como foi a sua descoberta de bolsa de valores, né, vendo a galera ali na mesa, porque eu já não tive isso, assim, eu sempre soube que a bolsa existia, a única coisa que como eu não era especialista nisso, quando meu cliente queria falar de bolsa, eu marcava com meu amigo que era da corretora, e ele tocava o barco nessa parte e eu continuava com o resto, mas no fim eu sempre sabia o que estava rolando no mercado, né? Mas bem lá atrás, eu tive uma mentora que foi muito relevante, que foi a minha gerente no primeiro banco que eu trabalhei, que foi o Unibanco. Eu era assistente e ela me empurrando para o mundo dos investimentos, né? E era muito legal isso, era ela e a Renata, as duas tinham, assim, 20 anos já de carreira, e estavam em posições muito mais assim, PJ, com metas mais focadas para empresas. Então, quando algum cliente vinha perguntar de um CDB, elas pisavam em ovos, porque elas mesmas não tinham tempo de estudar esses investimentos. Então, um dia elas viram eu como assistente, falando um pouquinho melhor, porque meu pai tinha me explicado, olha só. Olha aí. Que meu pai era investidor de poupança e CDB, só. E aí ela olhou, olha, essa menina tem potencial. E aí ela me empurrou mesmo para uma oportunidade. Na época, a Ambima, que é a Associação Nacional dos Bancos de Investimentos, estava obrigando a primeira certificação para o mercado financeiro, que era a CPA 10. Então, veio uma vigência de uma normativa que, a partir de agora, só é gerente de banco quem tem essa CPA. Mas era tão no início que o mais importante para cada agência era ter pelo menos um profissional certificado. Então, elas olharam, né, veio já da área do RH, falou, tem que tirar, o banco vai pagar o treinamento e tal, para alguém tirar a prova. Nós falaram, gente, é a Paula que vai. Não, mas ela não é gerente, não, é a Paula que vai, porque ela manja, ela gosta disso, não sei o quê. E eu, assim, né, será? Então, elas realmente, assim, me empurraram. Porque eu fui muito sincera com a Lisandra. Quando ela falou isso, eu falei, Li, eu tô aqui só pra pagar minha faculdade. Depois eu vou sair fora do banco e tal. E ela, não, você não tá enxergando. Você o potencial disso aqui. Vai. E ela me fazia ligar pra cliente, ela me formou como gerente. Tanto que eu fui promovida, assim, em 6 meses com ela. Eu tenho certeza que
em outros lugares eu não seria vista daquela forma. Então é muito legal você estar com alguém que vê um potencial que você mesma não vê e briga por isso, assim, né? Eu tive figuras-chave, assim, que me ajudaram muito importantes nessa jornada toda. Até quando eu me tornei trader, eu tive também pessoas que pegaram na minha mão, assim, falaram, nossa, você é boa. Por exemplo, me tornar influenciadora. Foi uma operadora BMF que me achou no Instagram e falou, eu quero ela como influenciadora da minha marca. E eu falei, não, mas eu só tô aqui com um blog para incentivar mais mulheres. E eu tinha uns 20 mil seguidores já. Aí ele falou, então, mas você tá incentivando, tanto que você já tem 20 mil. E isso vale dinheiro. Você pode vir aqui e influenciar essas pessoas com uma voz muito maior. Daí ele me apresentou a B3, a gente fez o primeiro projeto junto com a B3. Então, tem pessoas que chegam para ajudar, e isso é tão legal, você encontrar com pessoas que não estão só olhando para o dela, só olhando assim para tipo, vou ganhar alguma coisa com isso? Não vou, então eu vi esses dias uma frase que falava assim, você percebe que a pessoa bonita elogia, o que já venceu, ele te incentiva a outra a vencer, a que conquistou, ela quer o seu sucesso. Sim. As pessoas que já estão evoluídas, né, já estão no patamar, elas querem puxar outras pessoas com elas. E você pode ver que quem te critica é aquela pessoa que talvez ainda não teve alguém que levou, que tudo mais, mas sempre tem um ali para falar, essa daqui não vai muito longe, não. Sim. Essa daí não vai dar. E eu acho que existem pessoas e pessoas, e a gente tá, querendo ou não, a gente tá se expondo, né? A gente, cara, é um preço muito alto se expor, né? Muito. E eu acho que, assim, o que você falou sobre ter pessoas é muito importante, principalmente para quem tá começando. Para você tinha pessoas do seu lado que surgiram, que talvez até mesmo por conta da sua energia, da forma como você emana isso para o universo, e você é essa pessoa de bom coração, de bem, que você atrai pessoas boas. E eu acho que, como que as pessoas que não tá nesse meio, não tá nesse networking que a gente tá, que não convive com as pessoas como a gente convive, como que elas escolhem um bom mentor? Como que elas... Imagina que alguém tá chegando cru no mercado, abre o YouTube, um monte de pessoas. Como que a gente filtra quem é o certo, quem é que tá trazendo a coisa certa? Eu fazia muito isso quando eu via muita gente trader aparecendo, assim, né, do nada. Não foi nem em 2020, na pandemia, já em 2019 já tava um surto. Eu fazia o seguinte, né, não tinha um Reclame Aqui pra gente olhar. Verdade. Eu dava uma de stalker mesmo, e eu dava essa dica para os seguidores, eu falava, ó, você não precisa aprender comigo, mas a pessoa que você escolher aprender, você tem que ter certeza que ela vive isso, ou ela simplesmente fez um curso, se frustrou, porque no início é muito frustrante a vida do trader, mas pegou esse conhecimento e está te entregando num outro curso que só vai te vender o que você poderia achar no Google. Hoje em dia você pode achar no ChatGPT, né? Tinha muito curso assim, que era super superficial, só falando dos candles, formação de candles, não sei o que, a tendência, blá blá blá, e não ensinava nem a começar a operar. Sim. Não ensinava nem a abrir a plataforma. Então, como que você vai saber se esse cara é esse oportunista ou é alguém que realmente vive aquilo, respira aquilo? LinkedIn. Eu gostava muito de ver assim, deixa eu ver, qual que é a trajetória dessa pessoa? Ah, não tem LinkedIn? Vamos no Google. O que a gente pode achar dela no Google? As próprias postagens. Deixa eu consumir um pouquinho mais para eu entender o que ela fala. Porque apesar de a gente conseguir ver só uma fração da vida da pessoa ali no Instagram, a pessoa que é mais superficial ou que ela tá mal intencionada, ela se entrega em pequenos detalhes, né? Uma pessoa que não é transparente, de repente vive falando que ela entrega transparência, né? Uma pessoa que não tem resultado só fala de resultado, entende? Tipo, ela fica querendo tanto imprimir. É autoafirmação, né? O tempo inteiro. Então é muito fácil você descobrir com um olhar mais apurado, né? E hoje em dia a gente já tem, nossa, ótimas fontes de assim, estudos. Por exemplo, a própria
página da B3, né? Que é uma que eu tô lá, tenho dois ou três cursos, já perdi a conta, não, 2. Mas a gente tem muito profissional bom lá e a chancela, porque assim, poxa, você tá na instituição onde a gente faz as nossas operações, eles tomam todo um cuidado, eles também têm compliance, eles também têm regras ali para escolher Pra a colocar a base de pessoa ali, conhecimento. quem tá se expondo. Eu acho que também tem uma outra questão, por exemplo, as próprias casas corretoras, né, tem muito bons profissionais, buscar certificação, né, ver que, poxa, um cara que tem certificação. Mas eu acho que, assim, ó, a pandemia deu uma porta de entrada muito grande para muitos profissionais, mas eu acho que também, a hora que passou a pandemia, foi um filtro natural também, Foi. né? Teve Porque muita gente que teve que voltar a fazer outra coisa. mudou a carreira, mudou tudo, porque assim, da mesma forma como veio muita gente também saiu. Então assim, você vê que quem veio para fazer coisa errada não durou muito tempo, ficou 1 ano, 2 anos e você nunca mais viu, desapareceu. Sim. Então, Sabe o que é uma coisa interessante? Nessa época tinha aquelas matérias de jornal assim, 95% dos traders perdem. E é uma coisa que até hoje as pessoas usam para gancho de post no Instagram ou tudo. E realmente no início a FGV fez 2 pesquisas, mas ela pegava dados já defasados, então a gente estava em 2019, ela estava com dados de 2016, e do mercado de ações, trading em ações. Depois, se a gente pegar o atualizado disso, depois da pandemia que saiu toda essa leva que você falou, por isso que eu lembrei disso, a gente consegue ver nos estudos da própria B3, porque ela que provê os dados, que a gente já está em 60%. Então, 60% só perde. Por quê? Porque hoje em dia a gente não tem um monte de gente que estava ali só pela euforia da pandemia, né? Só porque precisava ou mesmo achar uma talvez fonte de renda e estava ali tentando, sem muito tempo de técnica, né? Porque precisa de um tempo de maturação e de estudo para dar certo. A gente não tem mais esse estímulo aí da galera que estava vendendo o curso a rodo. Então tá um outro cenário. Só que daí ninguém fala disso, né? Não, é porque é muito mais fácil, né, insistir naquilo ali, naquele número que é ruim. Sim. E o que ninguém fala, por exemplo, é que assim, numa faculdade de medicina, quantas pessoas se formam que vai até o final na faculdade de medicina? Também é o mesmo número, é 5% que fica. Engenheiro, quanto engenheiro Uber a gente não encontra por aí? Sim. Então, assim, não, nada com Uber, gente, maravilhoso, tem que fazer mesmo. Inclusive, os Ubers estão conhecendo o mercado, estão vindo operar e tá. Tem que ter outras fontes de renda. E a gente também tem os estudos do Sebrae, né? Do quanto de CNPJs que fecham nos primeiros 2 anos. Então, é muito comum a gente ter essa taxa mesmo, né? De pessoas que vão conseguir exercer uma profissão e outras que, infelizmente, não tem a ver com ela. Não, e às vezes é só porque não é o perfil. Isso. O day trade, por exemplo, não é para todo mundo. O trade, o mercado financeiro é para todo mundo, mas ser o day... Eu não sou day trader. Eu não me encaixo no perfil de day trader. Mas eu fico muito confortável com o swing trade. Sim. Porque para mim é o meu perfil operacional. Então, assim, eu não me vejo como se eu não tivesse dentro dessa média dos que não deram certo. Não, eu só realmente encontrei mais tranquilidade para operar aqui. Sim. Meu perfil. É como se fosse... na medicina tem várias vertentes, tem várias áreas para você trabalhar. Eu escutei pediatria, tem psiquiatria, Não, eu escolhi essa porque essa é a melhor para mim. E isso é muito importante, porque é respeitar que a gente é multi. Então, até uma das coisas que você me perguntou, o que eu aprendi no mercado, a gente foi muito para a área do emocional, mas também pensei nisso, que foi o seguinte: o superintendente que me contratou no Unibanco, no dia assim na última entrevista que tinha umas 5 dinâmicas com RH, não sei o quê, é o dia que realmente, tá valendo, você foi contratada. Ele fez a última entrevista porque ele gostava, ele atendia uma região que era enorme. Ele gostava de conhecer todos os funcionários por rosto e nome. Uau. E ele tinha, assim, agências em São Paulo, o estado de São Paulo, Fortaleza, sabe? Bem no Brasil inteiro. E ele me falou assim, olha, eu estava muito preocupada porque o meu background era letra e ser tradutor e intérprete, né? Como é que você vai trabalhar em banco e tal? Ele falou assim, eu não vejo um problema nisso.
Porque conhecimento é tudo, e nós somos seres humanos que a gente é multitarefas, a gente não percebe isso, mas assim, não tem como a gente falar que uma vida inteira a gente vai gostar de uma coisa só. E executar uma coisa só. Então, eu mesmo, hoje, se eu estou visitando uma agência minha, quando eu dou o check-in ali no hotel, eu já pergunto, tem algum congresso aqui? Porque sempre tem, né? Algum evento de empresa, evento de associações. E aí ela fala, tem aqui um simpósio de medicina, XPTO, neurologistas. Posso dar uma entradinha para olhar? Pode. Ela me acha louca, mas deixa. E aí eu vou lá, tento captar algumas informações, óbvio que tem coisas que eu não entendo, mas o pouco que eu entendo serve para o dia que eu sento ali na agência que eu estou visitando e encontro um cliente médico, eu vou saber puxar papo, quebrar o gelo com ele, porque é isso que eu preciso. Eu sou comercial, preciso saber falar com diferentes pessoas de diferentes nichos. E você é multi. Então, todo conhecimento é muito válido. E isso ficou, assim, muito na minha cabeça, assim, eu sempre lembrei disso, sabe, tipo, eu valorizei até o fato de, beleza, fiz a primeira faculdade de letras, depois tive que fazer outra e tal, para me encaixar no mercado financeiro, não tem problema, mas eu vou utilizar esse conhecimento em algum momento que vou estar ali cara a cara com uma situação. A gente trazer isso para o trade é muito relevante, porque a gente vem de uma galera que começa ali na análise gráfica afunilando, porque realmente é mais fácil você acompanhar um único ativo quando você está aprendendo o gráfico. Mas aí elas ficam nisso para sempre. E não dá. Então, uma das coisas que eu aprendi é que ser multi também como trader era essencial para me manter viva. Perfeito. Enquanto eu estava ali tomando porrada no day trade, aprendendo o trade, como eu já estava fazendo análise na minha carteirinha de ações, eu não me sentia fracassada porque a minha análise de longo prazo estava dando certo. Eu tinha entendido finalmente o suporte que o meu amigo tinha falado, então ao invés de comprar em um preço aleatório o dia que eu tinha dinheiro, não, eu colocava no preço que eu queria. Então isso foi me dando gás, isso daqui tem futuro, tipo, eu tô acertando. Eu não vou conseguir executar o day trade como o meu professor ali de week-off, porque, cara, eu tô começando agora, mesma coisa de falar o capacete da Fórmula 1, já me fez lembrar. Que eu tô aprendendo ali na autoescola a tirar minha carta e vou dirigir igual o Ayrton Senna. Não vou, tem uma série de fatores que faz você se acostumar até com o tamanho do carro, né? Depois que você tá mais escolada naquilo, parece que o carro é do tamanho do seu corpo. Mas no início é um negócio enorme, parece que você tá dirigindo um ônibus. Então, a gente tem que dar esse tempo. Mas fazer a diversificação e não olhar só para um único ativo é a chave. E tá tudo bem não operar day trade, né? Tá tudo bem não operar todos os dias day trade, que eu sei que a gente tem uma coisa muito parecida, assim. Tem dia, naquela semana, sei lá, operei 2 vezes o dólar, porque deu bom. Que deu uma oportunidade, ele que gritou na minha cara que era para fazer. Mas não é todo santo dia, eu não preciso bater o cartão, né, no day trade. Porque eu tô com as outras operações de swing trade em cripto, e no seu caso em commodities, cada um escolheu o caminho que ficou mais confortável, mas é muito necessário entender que você não precisa virar aquela coisa assim, eu sou especialista em mini dólar e eu só vou fazer trade no mini dólar. Se hoje não der gatilho no meu operacional, nossa, perdi o dia. Não é isso. E a gente se cobra muito, né? Quando a gente fala de ser trader, parece que a gente precisa estar numa operação para falar, nossa, para validar a profissão, né? Como se um médico tivesse que fazer uma cirurgia todos os dias para poder validar que ele é um médico. E eu tinha esse sentimento de que eu tinha que operar todos os dias, porque eu tinha encerrado uma empresa de eventos para poder viver só do day trade, só do mercado financeiro. E quando eu conheci a commodities, né, querendo ou não, é um contrato mais alavancado, mais pesado, então teve um preparo emocional também para poder ficar posicionado de um dia para o outro e tudo mais. Só que aí chegou um momento que a gente fala muito sobre gerar dados, né? A gente começa a gerar números, informações daquilo que a gente está fazendo. E aí eu comecei a pagar DARF de swing trade e ficar devendo no day trade. Eu falei, algo de errado não está certo. E não foi o parar de operar o day trade, mas focar no que estava dando bom, que estava querendo não me sustentando, né, a longo prazo. E aí foi quando eu comecei a ter paciência também para guardar as boas oportunidades do day trade. Por quê? Porque aí eu não precisava ficar operando todos os dias. Mas quando tinha uma operação boa, então eu acho que
ter essa sensibilidade, né, de amadurecer como profissional, de expandir esse conhecimento, seja no mercado nacional, internacional, nas commodities, nas criptos, que é um universo novo, mas muito possível de ser explorado, né, e entra na diversificação. E aí, imagina que uma pessoa que começou agora, né, ela quer montar uma carteira para longo prazo, pensando na aposentadoria. Qual a exposição ao risco que você acha que para a pessoa colocar em cripto? Ah, eu quero diversificar, quero colocar em Bitcoin. Quanto que a gente expõe aí? Primeira coisa, a gente vai olhar em perfil, né? Porque Boa. tem gente que é muito, muito, muito conservadora e não vai admitir nem o mínimo em criptomoedas. O que eu acho uma judiação, eu acho. Mas eu tenho que respeitar essa decisão. Porque também não dá para a gente inserir cripto num portfólio e tirar o sono do cliente, digamos assim, né? Mas, no geral, quando a gente fala de carteiras mais agressivas, né, um cliente mais moderado até agressivo, o moderado, eu já vou falar, olha, pelo menos 5%, vamos colocar em cripto, porque você não vai mudar nada, assim, você já colocaria esse 5% em renda variável, mas vamos fazer uma exposição em cripto. E o agressivo, aí o leque é mais... né, mais aberto, a gente já pode falar em 20%, 25%, enfim, vai depender muito também é difícil a gente falar no geral, né, vai depender muito do perfil, do planejamento daquela pessoa, né. Mas, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, ele é fracionado, é simples de começar a investir em cripto, né, a gente pode... Esquece essa questão de, nossa, eu olhei aqui a cotação no jornal e tá quase 400 mil reais. Você não vai comprar um Bitcoin inteiro, você vai comprar uma fração, que é o que a gente chama de satoshis, né? Os centavos do Bitcoin. Então, você consegue determinar o valor em reais mesmo. Olha, eu consigo começar com 100 reais hoje. Começa. Porque isso, para o longuíssimo prazo, para daqui 20 anos, vai fazer muita diferença já. Perfeito. E até uma coisa que eu falo também para quem é muito conservadora, que hoje em dia eu dou mentoria, assim, né, dou consultoria para alunas minhas, e ela tem dificuldade de aceitar em algum grau o cripto, eu falo, então compra para o seu filho. Faz aquele aporte que você faria para o seu filho, faz para ele em cripto. Porque é a nova moeda, né? É a moeda digital. Então, se você acha que no seu dia a dia não cabe, encaixa, no dele com certeza vai, porque ele é uma nova geração. Perfeito. Não, isso é... E assim, tem muita gente que fala, mas eu não tenho dinheiro. Não sobra. Que aí a gente já vai voltar lá na questão da educação financeira, né? Mas, poxa, se a gente às vezes trocar uma pizza num fim de semana, é 50 reais, falar assim, mas 50 reais não vai dar em nada. Mas no longo prazo, né? Sim, e sabe que a gente tem uma história disso, né? Em 2010, quando o Bitcoin era muito falado só em fóruns de desenvolvedores, e esses desenvolvedores, eles eram super Bitcoiners, né? Que eles estavam entendendo todo o ecossistema da blockchain e ajudando também a melhorar a blockchain. Ele lançou um desafio, falou assim, vou jogar aqui no fórum, quem que me vende 2 pizzas por 10 mil bitcoins? Valia centavos os bitcoins, porque era equivalência a 40 dólares. Então, ele fez a conta que 10 mil bitcoins ia dar o preço das 2 pizzas na ocasião. Aí, toparam vender, né? Falaram ali com alguma pizzaria. E ele fez a primeira transação nesse dia, em 2010, foi em maio, acabou de fazer aniversário desse dia, em Bitcoin, porque ele realmente acreditava nisso, ele queria provar isso, isso daqui, que quase ninguém está olhando, tem valor e pode servir como uma moeda, como um meio de pagamento no futuro. Incrível. E esses 10 mil bitcoins hoje, quanto que ia valer? Bilhões, bilhões. Então, gente, você falou do dinheiro da pizza, e a gente tem um exemplo real que aconteceu isso, né? Total. Hoje ele pode olhar para isso, mas eu tenho certeza que ele não se importa, que ele realmente queria provar a opinião dele, né? E hoje isso viralizou. Mas se fizer essa conta, ele teria bilhões. Perfeito, não, incrível. Bom, a gente já tá aqui e ficaríamos horas falando, porque tá muito gostoso. Mas eu vou fazer um bate-bola muito rápido pra gente encerrar. Tá bom. Tá muito bom esse papo. Eu também acho. Queria até falar mais, mas tá bom. A produção já tá aqui assim. É sempre assim, né, os nossos papos. Teve uma vez
que a gente não conseguia cortar a live de tão boa que tava. Foi. E aí a luz acabou por causa da chuva e nos obrigou a acabar a live. Não, e a gente ainda fez tomando vinho, né? A gente ainda ficou na sexta-feira à noite, foi mercado fechado, e a gente ficou assim, bem tranquila. bem tranquilas, e aí super rende. Mas é isso, pra gente encerrar aqui. Quero saber um joguinho rápido. Um livro que te moldou. De mercado financeiro é Dominando os Ciclos de Mercado. Ele é muito bom. Ele tem vários exemplos de, realmente, assim, como o mercado é cíclico e como a gente consegue ver isso em crises e também em ações, né? No movimento das ações. Ele é bem interessante. Mas o que moldou a Paula? A Paulinha. O Poder do Agora. Também. O Poder do Agora foi muito bom para mim. Eu li ele 2 vezes, uma vez quando eu estava no banco, não consegui absorver tudo, porque eu era uma pessoa que falava, não consigo nem meditar, gente, porque eu não consigo parar minha mente. E aí, depois que eu saí, lá para 2016, eu li de novo e fez muito sentido. Até hoje eu ainda aplico muitas coisas. Muito bom. Eu também gosto muito desse livro, faz muita. E qual foi o maior erro que você também aprendeu com ele? Um erro que te ensinou. Um erro que me ensinou? Abrir a loja de lingerie. Deveria ter comprado Bitcoin. Não, e era uma coisa assim, de louco. Na verdade, eu tinha sido mandada embora por justa causa, você perde todos os seus direitos. Assim, eu não recebi nem o meu contra-cheque inteiro, que dirá a minha rescisão. Então, não era realmente a melhor coisa a se fazer naquele momento. Eu fiz de teimosa, né? Mas me ensinou muito, justamente entender que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, né? Não adianta teimar com a vida, não vai te entregar o que você quer, mas fez com que eu falisse fora do mercado. Eu fui uma trader que deu certo, porque eu não tinha dinheiro para perder no mercado financeiro. Então, muita gente quebra a banca, etc. Eu não podia me dar o luxo disso. Então, foi um erro muito bom. Você tomou um stop e foi na loja, né? Na verdade, o seu prejuízo ficou lá. Ficou lá. O seu trade não deu certo, mas valeu o aprendizado, né? Vamos abrir uma loja de lingerie? Sai daqui. Não. Boa. Agora uma pessoa que te inspira. Ai, gente, são tantas pessoas. Você sabe que eu, né, amo todo mundo. Qualquer pessoa que a gente vai falar. Mas pode ser uma pessoa, uma celebridade, alguém que você olha e admira, uma persona, alguém que... A Michelle Obama é uma pessoa que eu admiro muito. Nossa, ela realmente tem umas sacadas. Toda vez que eu tenho tempo, principalmente de manhã, eu quero ver alguma coisa fora do mercado, porque normalmente a gente está sempre olhando notícias do mercado, eu coloco o podcast dela. E essa mulher é sensacional. O livro dela também é muito bom. Gosto muito da... Como é que ela chama? A Oprah? Não, a... Viola. Nossa, o livro dela também é incrível. Que história, que mulher. Você fala assim, não sou nada. Assim, você fala perto do que aquela mulher passou e a força que ela tem, que ela transmite naquele livro, assim, é absurdo. Viola Davis. Viola Davis, incrível. Vou ler. Uma música que representa a sua fase atual. Gosto. Amarelo, Azul e Branco, da Ana Vitória, com participação da Rita Lee, quando ela estava viva ainda. Nossa, forte. Sim, porque eles falam muito, elas falam muito na letra, assim, eu vim para te mostrar, né, algo que eu tinha guardado, e eu vejo muito isso, a questão de ensinar na internet, algo que estava aqui, né, comigo, descobri, então vou agora mostrar. E na letra também tem algo no sentido assim de o que eu vivo, o que eu faço, etc. Talvez o meu povo não entenderia. Eu acho que tem muito a ver com a questão de nem todas as mulheres olham para o mercado financeiro acreditando que é um lugar para elas, mas porque é muito democrático, tem espaço e oportunidade para todo mundo. Né? Não tem idade, não tem profissão, não tem, é para todos, né? É muito democrático, real, gostei. E uma verdade que você demorou a aceitar.
Uma verdade que eu demorei a aceitar é que eu não posso controlar tudo o tempo todo. Eu tinha muita vontade de controlar. Eu te entendo. E o mercado te ensina isso, né? Coloca aquele espelho para você mesmo perceber que não, você não é capaz de controlar tudo. E tá tudo bem, na verdade, quem é muito controlador tá tentando evitar a dor, né? Evitar problema, evitar erros no meio do caminho. E quando essas coisas acontecem, é o que a gente falou hoje, né? Acontece porque tem que acontecer, vai acontecer. Não, na verdade, é meio que uma utopia, você achar que vai viver um dia sem um pequeno problema. Sei lá, de repente acabou a bateria do celular, da vida. caiu, tropeçou, não é? Vai acontecer. Então não precisa controlar e tentar esse perfeccionismo, não. Ah, mas a gente gosta de um controle, né? Uhum. A gente aceita, mas não é. Isso que eu ia falar, eu aceitei bem recentemente, mas eu tenho que continuar me relembrando de tempos em tempos, senão eu caio no mesmo erro. Aquelas assim, eu sei que eu não posso controlar, mas que eu gosto. Dá vontade de dar. Queria controlar? Queria, mas a gente tá trabalhando no processo de evolução, porque eu vou te falar, eu sou muito, e isso é uma coisa que a minha psicóloga falava muito, ela falou, Nath, você, desde de criança, desde adolescente, eu pensava a mesma coisa que você, eu vou trabalhar, porque eu vou juntar dinheiro para poder fazer isso, para pagar o meu curso, não. Eu, na minha cabeça, era, eu vou... Com 13 anos, eu vou comprar um apartamento na planta, vou pagar até os 18, na minha cabeça. E aí eu vou trabalhar, eu vou pagando, aí com 18 anos eu saio de casa, e tudo é planejável, e tanto que eu saí de casa com 15 anos. Então, na minha cabeça, tudo era planejado e tudo era muito, sabe, metódico. E aí, quando a coisa não saía do jeito que eu tinha planejado. E aí, essa minha psicóloga, ela falou assim, Nath, você se sente confortável no mercado porque você tem uma ferramenta, que é o gráfico, que te dá a projeção do futuro. Olha que negócio mágico. E aí eu comecei a ver que, assim, de fato, as minhas maiores frustrações, meus gatilhos de fúria, não era o loss financeiro, não era o stop, era não ter acertado a análise, ou então o preço do mercado não fez aquilo que era por defeito. Entendi. Então, para mim, não concretizou aquilo que eu desenhei que era para ele fazer. E isso era o que me gerava a fúria. Porque eu falava, não, ele tem que ir lá. Eu desenhei, eu estabeleci que ele vai naquele preço, ele tem então vai. Vai ter que ir. Então, assim, e aí são essas coisas que a gente, querendo ou não, vai aprendendo a lidar, porque, assim, o mercado não vai aceitar a sua birra, que você não quer, ele vai fazer o que ele quer, e ele é soberano. A gente lidar com isso, para mim, foi muito importante eu reconhecer que eu precisava lidar com essa frustração, porque, de fato, não era o loss que me machucava, não era o meu gatilho de fúria para poder... Era realmente o quanto eu queria estar no controle, projetar o que o preço ia fazer, e não ia todas as vezes, obviamente, porque a gente trabalha com estatística, né? Não com exatidão. Então, a gente acaba tendo que lidar com isso. Ainda tenho dificuldade, eu vou falar que eu evoluí, não. Eu não sou um ser humano evoluído ainda, não. Mas estamos trabalhando para isso. Mas é isso, né? Porque, na real, a gente mata um leão por dia, assim, né? A gente não tem essa coisa. Às vezes a gente ainda mata o do vizinho, que não mata o dele, vem para nós. E tá tudo bem, né? Então, vai ser esse constante aprendizado, assim. Eu acho engraçado que, às vezes, a galera acha que a gente é meio... mago, assim, agora, né? Entra ali nos trades e faz tudo perfeito e tal, não. A gente tá numa eterna... E sai da linha, né? Pra você ver, assim, acho que se a gente... E a gente só consegue performar bem porque a gente consegue manter uma constância de sempre voltar e buscar pra nossa melhor performance. Porque numa escorregada, né? Inclusive, tinha até uma pergunta que eu queria fazer pra... Dá tempo, né, gente? Dá, só mais uma, juro pra vocês. Quer ver? Não, calma. Aqui.
Se tem algum hábito seu que você não abre mão para que você mantenha a sua rotina no dia a dia e você conseguir performar bem. Porque isso é uma coisa que a gente até estava falando de performance. A gente executa todos os dias, a gente sabe que tem que ser feito e tudo mais. E o que a gente faz no mercado é muito espelho do que a gente é na nossa vida pessoal. Tem algum hábito seu que você fala assim, isso daqui, se tirar, eu não consigo performar bem? Eu não abro mão de tomar um bom café da manhã, de ter aquele momento de meditação de manhã. Eu observo meu marido levando meu filho na escola, que dá para ver, tem uma passarela assim em frente de casa, então eu vejo eles andando. Esse momento eu poderia estar fazendo várias outras coisas, e às vezes a mente ansiosa tenta recobrar o poder dela e falar, não, Paulo, mas você tinha que já ouvir o noticiário, não sei o quê. Eu falo, não, eu tenho que fazer isso. E o principal que eu aprendi com o trade é cuidar das minhas próprias coisas. Então, fiz o café da manhã, não sei o quê, tive esse tempinho só meu de relaxamento, tem que limpar tudo, organizar tudinho, tá feliz, assim, com a minha casa, sabe? Entendi. Para que, se tá organizado ali, eu sei que no interno também vai estar e, consequentemente, eu vou performar bem. Perfeito. A organização, né? Tudo ao redor está os astros alinhados, literalmente, Sim. né? E é óbvio que às vezes vai saindo um pouco dos eixos, principalmente dentro de armário, não sei o quê, roupa, lá, que é normal todo ser humano, mas eu tenho aquelas fases, a Fernanda, uma amiga nossa, a gente estava até falando disso essa semana, e ela entrou na minha onda, que eu falei, não, eu tenho que limpar as minhas gavetas. Enquanto eu não organizar minhas gavetas, gente, inclusive eu não vou ficar criativa de novo, sabe? Parece que eu estava precisando de uma criatividade para gravar uns vídeos e não vinha. Então eu falei, vou limpar as gavetas, organizar. E aí veio. Depois que eu terminei, pum. Então, eu não tenho muito aquela rotina de exercícios mais. Estou até tentando voltar. Mas eu perdi muito isso na pandemia e depois com a gravidez e cuidados com o Francisco. Então, hoje eu foco muito mais no meu bem-estar. Tipo, o bem-estar tem que estar alto e isso está muito conectado a cuidar das minhas próprias coisas, ter essa responsabilidade. Energia, né? Tá aquela coisa meio Isso. que... Parece que onde tá caos, onde tá desordem, não é uma rola. coisa que... Eu também tenho essa sensação, assim, parece que o ambiente pesa. E aí tudo o que eu olho tá fora de ordem. Bom, mas a gente vai continuar isso aí depois quando tomando um café, né? A gente tem que encerrar, Paulinha. Eu não tenho palavras para agradecer. De novo, mais conteúdos. A gente poderia ficar aqui horas. Eu amo. Vamos fazer um parte 2. É. Obrigada mais uma vez. E vocês estão aí assistindo de novo, já curte, compartilha lá com o inimigo, com a pessoa que que fez mal também. Ela merece esse conteúdo decente, bom para ela aprender, investir em cripto. Então, de novo, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi feito com muito carinho. Quero agradecer mais uma vez, Obrigada, Nath. Todo esse movimento que a gente tem feito aqui é justamente para trazer educação, formar novos investidores e cada vez mais a gente chegar nos 50% dos investidores no Brasil, né? Quem sabe? Isso mesmo. É isso, gente. Obrigada. A gente se vê então no próximo episódio da Sala 9. Fui!